Muito bem. Então, estou muito feliz de inaugurar essa fase. Essa é uma aula, assim, que ela foi uma transcendência, vocês vão ver, né? Com certeza, todas aqui no programa ou não vão viver hoje uma travessia. Vocês vão sair daqui hoje uma pessoa diferente do que vocês entraram, você pode ter certeza, porque hoje, sim, vai ter uma parte técnica, numérica, mas vocês também vão entender como é que a gente constrói essa nova fase dentro. Muito bem, vamos lá. Então, esse encontro, mulherada, vai ser dividido em três partes, tá? Nessa primeira parte, eu vou contar para vocês sobre a construção da terapeuta empresária. Eu já vou falar o que que é isso aqui, vocês já vão entender. Numa segunda parte, nós vamos falar sobre a parte prática de como a gente chega ao valor almejado. Quero ganhar 10 mil, mas como é que eu chego até lá? Qual que é o caminho? É só o querer? Que cálculos eu tenho que fazer? Como que eu penso o valor numérico que eu desejo? Até que ponto é fantasia? Até que ponto é real a partir da realidade que eu vivo? Tá? Então a gente vai trazer aqui, vocês vão ver a tabelinha, tá? A tabelinha, vocês vão fazer o cálculo aqui. E depois nós vamos trilhar, vou mostrar para vocês o mapa da jornada da terapeuta empresária, do programa, os passos, né, que devem ser trabalhados, os pilares de um negócio de terapia sustentável, previsível e que tenha a nossa alma. Como que a gente cria, a gente pensa essa estrutura. Não só uma estrutura onde um dia eu vendo, dá certo, outro dia eu não vendo, e aí eu não sei o que eu fiz, como é que eu repito, como que eu mantenho, né? Precisa de estrutura, precisa entender a engrenagem, e nessa parte nós vamos falar das peças dessa engrenagem, para que vocês saiam desse amadorismo e entrem num outro patamar profissional, onde depois de um tempo vocês podem delegar. Como é que vocês trazem isso para a rotina, para o dia a dia, para a produtividade? Como que vocês analisam números para melhorar, para repetir, tá bom? Então, bora lá. Vou pedir para vocês, tendo dúvidas, tendo insights, vocês vão colocando aqui no chat, tá? Em momentos oportunos eu vou vendo e vou respondendo. Muito bem. Então, bem-vindas as que são convidadas, tá? Quem for convidada, recomendo que fique até o final, porque não teremos replay, afinal, essa aula é das terapeutas empresárias, né? E esse mapa da jornada que ali vai ter o ouro para que vocês possam implementar no negócio de vocês. Muito bem, então vamos começar falando sobre a trajetória da construção da terapeuta empresária. Por que que eu falo terapeuta empresária? Quem é essa terapeuta empresária? É aquela que sabe os caminhos para captar clientes. Veja, você é formada em muitas técnicas. Uma paciente, uma cliente chega para você e fala assim: Ah, eu tô com um desafio com meu esposo, sei lá, por exemplo, uma queixa. Com as suas formações, você sabe trilhar a jornada e os passos, e você sabe propor caminhos de técnica, sequências e implementação para que ela saia desse ponto e chegue num outro ponto, né? Num ponto onde ela, entre aspas, resolva esse conflito. Você sabe disso como terapeuta, porque você estudou, você se formou. Ela não sabe, por isso que ela está te contratando. Então, como terapeutas, nós nos formamos, as nossas formações de terapeuta nos ensinam a trabalhar, que eu falo da porta para dentro. A partir do momento que a pessoa falou, eu quero fazer o trabalho com você, depois da venda feita, né? Depois que ela virou sua cliente. Então, a terapeuta, ela sabe trabalhar com a cliente, ela não sabe trabalhar com as pessoas antes de se tornarem
clientes, ela não sabe como captar clientes, ela não sabe como fazer um marketing, ela não sabe da porta para fora. Antigamente, essas estruturas eram mais delimitadas. Antigamente, existia o marketing, existia a estrutura de vendas, existiam faculdades que trabalhavam marketing. Ainda existe. O fato é, com o advento das redes sociais, nós tomamos uma nova forma, né? Nós tivemos uma nova condição em que a divulgação ficou muito mais acessível para a gente, por incrível que pareça. Antigamente a gente não fazia porque não tinha como. Quem aqui é terapeuta de antes das redes sociais? Porque eu sou. Então, como é que era antes? Ah, eu fazia um cartão, né? Fazia cartão, eu ia lá e mandava um cartão para uma pessoa, mandava um cartão para outra pessoa. Ainda existe. Então era cartão, era divulgação. O máximo que você fazia era pagar caro para caramba um jornalzinho da região. Quem aqui já fez dessa? Então existiam uns jornalzinhos, assim, a Cris é dessa. Existiam umas revistas da região, né? Porque revista grande era difícil. Então a gente pagava uma fortuna para sair lá, uma matériazinha numa revista, uma fortuna. Eu lembro que eu pagava mensal para um jornalzinho, que eu nem lembro, assim, mas era da região. E não fazia muita diferença. Então, isso era o máximo que a gente conseguia ter de ação. Antes das redes sociais, o que que a gente precisava fazer? Conversar com as pessoas, né? E a gente conversava com as pessoas, a gente se conectava com as pessoas. E essas pessoas indicavam outras pessoas. E esse era o caminho comum, era o caminho mais simples. Hoje é muito mais simples você pegar o seu celular do que ligar para alguma amiga, para outra, para outra, para outra, pedindo uma indicação. A indicação ela até acontece, mas assim, é uma coisa muito mais orgânica, né? Hoje em dia, é uma realidade que a rede social mudou o nosso formato. Mas a rede social, ela não é o único formato de divulgação também. E hoje eu vou falar disso, porque quando a gente pensa em negócio, a gente não pode negar que as redes sociais existem, que a internet está ali e que nós temos que ter uma presença ali. Só que o nosso negócio não é a nossa presença na rede social. Ele é um braço dela. E para nós, ele não precisa ser um braço muito grande. E eu já vou explicar por quê. Porque quando você constrói um pensamento de negócios, você trabalha com as pessoas também que vão chegando. Então, o que que é essa construção dessa terapeuta empresária? Ela entende o que acontece da porta para fora. Da porta para fora, conexão pessoas. Como que a gente traz essa pessoa para se tornar cliente, né? Se tornar cliente. E quando a gente se torna terapeuta, ninguém aqui escolheu. Eu vou ser terapeuta porque eu quero ser rica. Alguém escolheu assim? Eu acho que não, né? Senão a gente escolheria outra coisa. A gente se tornou terapeuta porque existia um pulso maior, uma vontade de ajudar, de fazer diferença para a vida das pessoas. Logo, para nós, a vida daquela pessoa tem um valor maior do que o valor monetário. O dinheiro não está na frente, e isso é um valor de todos nós. Esse valor não vai mudar, né? Um valor no sentido de princípio, esse valor não vai mudar. E por muitas vezes, por não sabermos como fazer um processo de vendas que respeite esses valores, a gente acha que vender e captar clientes é algo que vai chocar com esses valores, né? É algo que vai chocar com esses valores. E vai se criando internamente opostos, vão se criando conflitos. E quando a gente vai aprender a captar clientes, precificar, vender, pensar em negócios, a gente recebe uma carga, né, de imagens onde venda não faz parte desses valores. Imagens que contrapõem o nosso lugar de terapeuta. E aí a gente tem aquele cenário onde
tem uma parte dentro de nós que fala, eu quero crescer, que chama para esse lugar. Quero crescer porque eu quero ajudar mais pessoas, porque isso é uma profissão, porque eu mereço ganhar um valor maior para ter uma vida melhor, confortável e poder ter os meus estudos. Existe essa parte e existe a outra que diz eu quero ajudar pessoas. Bom, e aí vão se criando cenários. Um primeiro cenário é quando a gente atende 1 a 1, a gente acha que cobrar mais barato vai trazer mais pessoas, vai ser mais fácil do cliente chegar, e aí a gente acaba cobrando mais baratos. Esse cobrar mais barato muitas vezes nos posiciona, chega um tipo de pessoas que não pode pagar mais. Logo, esse tipo de pessoa que não pode pagar mais se relaciona com essas pessoas que não podem pagar mais, e a gente fica num ciclo de pessoas que a gente fala, as pessoas não podem pagar muito, né? Não é que as pessoas, é que esse ciclo de clientes que chega para você está nesse universo. E muitas vezes existe uma dificuldade de trazer novos clientes, né? Então, existe um cenário, cobro mais barato, tenho muita gente, estou esgotada. Outro cenário, até cobro um valor, mas eu tenho poucos clientes. Outro cenário, cobro bem, até tenho indicação, mas eu não tenho um processo de vendas, eu não tenho um processo estruturado de crescimento de negócios. E hoje a gente sabe que indicação é um risco, sim. Eu tenho uma mentorada que chegou assim e falou assim, Bia, de repente, assim, em 2 meses, as minhas clientes caiu para 1/3, eu não sabia o que fazer. Porque ela sempre recebeu clientes por indicação, e de repente várias pessoas saíram, e ela nunca tinha pensado em como trazer mais clientes. E ela ficou completamente desesperada. Outra situação são pessoas que, sim, conseguiram um fluxo grande, estão com a agenda lotada, mas estão exaustas, porque não conhecem formas sustentáveis de escalar além do processo 1 a 1. Talvez até reconheçam, eu posso fazer um curso, eu posso fazer um grupo, mas não sabem como fazer essa transição. E tem muita gente do marketing que fala assim, né? Vamos vender dormindo, aquelas pessoas que vamos deixar. Vamos fazer um cursinho, deixar lá na Hotmart para vender. Gente, quantas vezes eu já ouvi isso? Eu quero fazer um cursinho, deixar lá na Hotmart para vender, né? Só que o fato não dá para necessariamente, um curso ele não se vende sozinho. Ele vai se vender se você tiver uma audiência, se você tiver um trabalho para as pessoas chegarem até ele. Então, vender curso é muito mais difícil do que fazer um grupo, por exemplo. Muito bem. E aí tem um cenário 2 que muitas pessoas chegam aqui para mim, que são profissionais que já entenderam que precisam estudar, precisam entender da porta para fora, já fizeram algumas ações em grupo, já tiveram algum sucesso em algumas ações, fizeram cursos de marketing, entraram em mentorias, mas não sustentaram a jornada. Faz um pouco, para. Por quê? Não sabem como criar essa engrenagem. Hoje em dia, eu não conheço uma mentoria para terapeutas que ensine negócio, que ensine a construção de negócio. Eu conheço mentoria que vai te ensinar a captar clientes, que vai te ensinar a fazer posts, que vai te ensinar a vender mais. Mas eu não conheço mentoria que ensine a fazer com que isso se sustente. E isso só se sustenta com uma engrenagem, com um mecanismo de gestão. Muito bem, então fala aqui para mim em qual desses cenários você vive? Aquela que já fez muitos cursos, já até teve um resultado ou não? Se você é aquela que
cobra bem, mas não sabe o processo de venda, está com a agenda lotada, cobra barato. Coloque aqui para mim qual desses cenários você está. Vamos ver aqui. Muito bem. Cobro muito barato. Estou começando. Ainda não tenho clientes. Muito bem. E quando chegam aqui, eu falo, mas o que que você acha que é necessário? E algumas me dizem, bom, eu acho que eu preciso me mostrar mais. Eu acho que eu preciso ter uma narrativa que conecte. Eu acho que eu preciso me conectar melhor com as pessoas. Eu preciso aprender a fazer vídeos, criar outros produtos. Preciso fazer um curso. Preciso aprender marketing. Então, assim, eu ouço muito isso, né? E a maioria das pessoas acha que o ponto está no marketing. Marketing. Presta atenção nisso. O marketing não tem função se você não tiver um processo de vendas. Você sabe a diferença entre marketing e vendas? Tá tudo bem se você não souber, tá? E é claro que você provavelmente não sabe. Se você souber, tá tudo bem. Mas é muito provável que você não saiba. Põe aqui sim ou não. Provavelmente não, porque vocês não estudaram para isso. E é dificilmente você tem um curso para isso. Ah, como é que eu sei? Eu estou há 10 anos no digital, estou há 10 anos é, trabalhando com isso. Então, o que eu conheço não é sobre só cursos, é sobre a minha experiência prática. Hum? Então, a gente já vai falar qual que é a diferença. Aguenta aí, que daqui a pouco a gente vai entrar aqui nessa segunda parte sobre a engrenagem que vocês vão saber exatamente. E eu já te digo, marketing é a última coisa que você tem que fazer no seu negócio. Marketing é a última coisa que você tem que fazer no seu negócio. E eu tenho vários clientes que não precisam de marketing digital, não usam redes sociais, tá? Então, mas a gente vai chegar lá. E nesse cenário, existe uma briga interna de dois opostos, né? A terapeuta que se formou e ela fica, eu só queria ficar atendendo, eu não me formei para ser marqueteira, não sei vender, não gosto de vender, não gosto de aparecer. Conta aí para mim, quais são as frases de reclamação da véia? Qual que é vou chamar a terapeuta de véia. Qual é a ideia? Quais são as frases de reclamação que a sua véia tem? Não sei me vender. Ótimo, Ingrid. Não sei me vender. Hum, que frases rodam aí na sua cabeça? Fale aqui, até quero aumentar a minha base de frases. Preguiça. Boa, essa aqui eu vou atualizar. Preguiça. Não sou vendedora, não tenho essa habilidade. Boa, que não meio que não sei vender, não tenho essa habilidade. Muito bem. Como sair do 1 a 1? Vamos chegar lá, Derlane. Venda sem ruim, ser ruim. Na nossa área, vender é ruim. Vender é ruim. Muito bem, sabe o que eu falo para vocês? Isso tudo
Não é uma mentira. Isso tudo, a empresária, a terapeuta vive como uma verdade dentro dela, né? Por quê? Porque ela, a empresária fala, vamos lá. E aí elas vão juntas e ela não consegue executar. E, obviamente, ela olha para aquele resultado daquela execução e ela tira as suas próprias conclusões. E ela cria essas verdades. E então ela fala: tá vendo? Eu falei que é isso. Então é interessante, aqui é importante vocês identificarem esses dois opostos internos. Jung fala muito dessas partes internas, tá? Então, gente, muitas vezes vocês vão me ver falando junguianês, outras vezes vocês vão me ver citando Bert, tá? Então, assim, tá tudo certo. Aqui a gente tá, hoje em dia, minha terapeuta tá integrada com a empresária. E eu quero falar sobre isso. Enquanto a gente não entende que existem forças internas que se conflituam, o que acontece? São forças opostas, são estruturas internas opostas, né, dentro de nós. E logo, se são opostas em muitos elementos, ao invés delas somarem, o que acontece? A força delas se anulam, né? A força delas se anulam. E aí, fazer isso fica cada vez mais aprender, né? Aprender esse lugar da porta para fora fica muito mais estressante, muito mais difícil, tá? Então aqui, esse lugar de não gosto, não quero, são resultantes e são verdades, mas ao mesmo tempo, se a gente observar num processo, numa travessia de amadurecimento, nós temos que passar por esses obstáculos, né? Logo que você se formou como terapeuta, você teve muitos obstáculos, né? Você teve muitos obstáculos. Eu ficava com medo, a pessoa reclamava, eu ficava ali sem saber o que fazer, né? É, e deixa eu responder, Silvia. Quais são essas forças? São estruturas psíquicas opostas. Internamente, você tem uma identidade como empresária, com uma identidade como terapeuta, né? A sua construção interna como terapeuta, ela tem alguns valores, ela tem alguns princípios e ela atua numa instância da sua vida. Ao mesmo tempo que existe também uma outra força, tá? E que é a empresária. Esse construto interno. Tá? Cada linha vai falar de um nome, não vou colocar nome aqui. Mas são esses construtos internos. Se você não tem a sua mãe, você não é mãe, então você tem o seu lado mãe, você tem o seu lado esposa, você tem essas estruturas internas, né, que você pode até formar, pode até falar que são complexos, mas não vamos entrar nesse lugar. Não vou entrar muito em nome para não confundir a cabeça de vocês. São construtos internos. Interna, dentro de nós temos ideias opostas. Muitas vezes, de repente, eu quero tomar uma decisão, mas eu não sei se isso é bom ou não. Eu tenho ideias que me dizem que isso é bom, ideias que me dizem que isso não é bom. Eu tenho dois elementos opostos dentro de mim. Então, dentro de você existe esse lugar da terapeuta que quer crescer, mas existe também esse impulso de empresária, que é um outro construto que atende o cliente da porta para fora, né? E um processo de amadurecimento é lidar com esses conflitos, né? É olhar para esses conflitos. Se a gente não se propõe a sustentar a tensão dos opostos, o que os opostos vão fazer?
Cada um vai defender a sua verdade e vai se afastar. E vai se afastar. E a terapeuta e a pesar, cada hora vão vir e vão brigar. E muitas vezes a gente usa esses elementos, não sei vender, não quero vender, não gosto de aparecer, né? Como, é, como afirmações para que a terapeuta se esconda atrás dela. Se esconda atrás dela. Ah, Bia, mas eu sempre tenho que fazer isso? Eu não posso delegar? Pode delegar, mas antes de delegar, você tem que poder delegar. Quando você vai morar sozinha, você tem que lavar a louça, mesmo que você odeie, para um dia você conseguir comprar a lava-louça ou pagar uma pessoa para fazer. É a mesma coisa. Ai, eu não gosto de conversar com a pessoa sobre o meu produto. Tá, mas você já pode pagar um assistente para isso? Você tem um conhecimento para treinar um assistente para isso? Ainda não, né? Então, essa postura, muitas vezes, acaba sendo uma luta contra uma realidade que pode te fixar a um estado infantilizado. Então, eu não quero amadurecer, eu não quero lavar louça, mas eu também não sei lavar louça, mas também não posso lavar louça, eu fico nesse lugar. Então, naturalmente, você vai ficar nesse lugar de crescimento. Não quero pensar no marketing, não quero pensar da ponta para fora, não sei, não vou fazer, e todos esses elementos te colocam num lugar o quê? Infantil sobre aquele aprendizado. Porque se aquele é novo, todo aprendizado que é novo é um lugar infantilizado, é um lugar infantil. Você ainda é uma criança nesse lugar. Qualquer conhecimento novo te coloca como um bebê naquele conhecimento, naquela travessia, tá? E aí, o que acontece? Gente, falem comigo, tá tudo bem? Estão pegando? Tá indo? Acho que tá todo mundo terapeuta aqui, né? Tá todo mundo chegando aí. E o que acontece? O que eu vejo muitas pessoas vivendo. Delargar a responsabilidade, não é delegar, delargar. Porque o delegar é algo assim, eu vou delegar algo. Se eu delego uma parte da responsabilidade, daquilo que é minha responsabilidade, a minha responsabilidade ainda é maior. Se eu vou falar para o meu filho lavar a louça, ele pode ter a responsabilidade dele, só que a responsabilidade maior é minha. Se ele não lavar, acontecer alguma coisa, sou a responsável. Se você vai contratar alguém e esse alguém não fizer aquilo que você tem que for fazer, ou você tem que saber fazer, ou você tem que saber como lidar com aquela situação. Então, esse lugar de amadurecimento que eu quero trazer aqui para vocês, que eu falo que é anti-gatilho mental, é anti-oferta, é falar o quê? É um lugar de se apropriar da condução do seu negócio. E talvez você ainda não saiba como dirigir. E tá tudo bem não saber. Agora, a consciência de que essa responsabilidade é sua é muito importante. É muito importante. Eu conheço muita gente que fala assim, gente, conversei com uma pessoa, ela falou assim, eu já tive em muitas mentorias e eu não aprendi absolutamente nada com nenhuma delas, zero. Falei, nossa, né? Eu que não vou ser a próxima mentora dessa pessoa. Como que alguém faz várias e não aprende absolutamente nada, né? Nem mesmo aprender a não fazer outra vez. Então, tudo bem, é assim, ela está delegando a responsabilidade. Ah, eu contratei um gestor de tráfego, a estratégia dele não funcionou. Eu contratei um tal pessoa, não deu certo. Você, você é responsável. Você vai fazer um bolo, você vai comprar, vai lá, segue a receita. No primeiro bolo não acontece.
Um segundo bolo não acontece. Outro você vai pegar, vai fazer o quê? Vai trazer outro ingrediente, vai trazer outro ingrediente. E aí vai depender o quê? Do seu forno, se você bateu direito, se não bateu direito. Então, aqui, eu posso trazer uma receita para você. Você vai pegar a receitinha lá. Mas o que que vai. Quais são os fatores ali da história? Qual é a temperatura do seu forno? Se você bateu com a batedeira, se você bateu com a mão, se você colocou um elemento antes do outro, tudo isso vai influenciar no processo final, né? E saber que toda curva de aprendizado acontece isso. Muito bom, pessoal. Eu quero apropriar vocês desse amadurecimento, porque 99% das pessoas que vão te vender alguma coisa vão falar assim para vocês: olha só, copie e cole aqui o que eu vou fazer para vocês, que vocês vão ganhar amanhã 50 mil reais por mês. E a gente aprende a fazer oferta assim. Porque, como as pessoas não conhecem o caminho, elas acham que é só copiar e colar. E vai dar certo. É aquela coisa, eu vou dar receita, é só seguir que vai dar. Mas e o forno? E o bolo? E o processo pessoal? E esse processo interno? Então, aqui eu estou fazendo esse um convite muito maduro para vocês. Eu quero trazer, quero que vocês se apropriem dessa maturidade. Porque ficar na inocência é gostoso. Comprar cursinho onde a pessoa te promete um monte de coisa, na hora é gostoso. Entre aspas, gostoso, né? É o lugar da inocência ali. E aí a gente vai entrar para um outro lugar. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Calma que eu tô no tempo. Tá tudo bem? Exato, Silvia. Autorresponsabilidade pela vida é igual pelo seu negócio. Maravilhoso. Vamos dar um pouquinho, passo um pouquinho para dentro agora, que tem a ver com o que a Silvia acabou de falar. Olha a frase que eu estou trazendo aqui, Silvia. Você é ligado, você tem uma anteninha ligada aí, né? Sua intuição é boa. Amadurecer envolve abrir espaço dentro. A gente precisa abrir espaço dentro para que a gente consiga crescer fora. Bia, mas você não vende negócios. Se você não abrir espaço dentro, se eu não falar tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, se a gente não trabalhar isso constantemente, a gente acha que é uma estratégia mirabolante que vai mudar o nosso jogo. E não é. É um ingrediente novo que vai, ou não sei o que lá. Não é. A gente precisa abrir espaço dentro para sustentar mais fora, para sustentar uma porção maior de prosperidade que vai chegar na nossa vida. Senão a gente não sustenta. E o que que precisa para abrir espaço? E cada um vai lidar, tem com vários elementos, mas questões ancestrais, sistêmicas, processos de vendas, é, esse amadurecimento, entender processos de travessias, parar de projetar identidade no trabalho, parar de ter ganho secundário. A gente vai ter uma aula mais profunda sobre isso depois, tá? É, E essa junção do que existe uma estratégia, ou seja, fora, passo a passo, a receita do bolo que a Bia vai dar. Isso é o masculino. Para que esse masculino possa existir, é o feminino que vai gerar, né? Então, o masculino fecunda o feminino para que esse feminino gere a vida. Vocês estão pegando uma estratégia externa, vocês vão receber essa estratégia externa, essa estratégia, vocês vão validar essa estratégia interna com os seus valores,
e eu vou treinar vocês a fazerem isso, e a partir daí vocês vão gerar, manifestar essa forma. E por que eu estou falando isso, Bia? Para nós terapeutas é beabá. Talvez você esteja falando isso. Cadê a conta até agora? Eu vou falar uma coisa para você. 20% do resultado é estratégia. 80% do resultado é trabalho interno, revisão, ajuste, teste, repetição. A prática não é a ideia. A estrutura a gente cria rápido. Depois que essa estrutura está criada, é aí que vem o trabalho de verdade. E aí que muita gente vem para mim e fala assim: ah, eu fiz um post e ninguém veio, e aí não deu certo. Marra um post, só um post. Vamos fazer de novo? Vamos repetir a estratégia? Vamos ver o que que deu certo, o que que deu errado? Esses dias, o, o meu filho, ele tá fazendo um trabalho e ele tinha que apresentar esse trabalho em 15 minutos. E ele desenhou lá o trabalho, apresentou para ele mesmo, deu um pouquinho mais, apresentou para mim, deu 28 minutos. Ele ficou super frustrado. É, mas eu tinha feito, mas estava tudo certo. Eu falei, filho, nenhum plano resiste ao campo de batalha, porque são duas realidades diferentes. Existe a realidade interna que a gente projeta, que é a planta, e existe a planta que sai da nossa cabeça e vai para a prática. Eu sei, nossa, Bia, mas isso é tão óbvio. Só que quando a gente está no estado de começo de criança, a criança ela não tem muito essa realidade. Ela acha que aquilo que ela pensa é uma realidade externa. Não, a realidade interna é isso que eu desenhei, é isso que eu pensei. A realidade manifesta é aquilo que é possível com as minhas possibilidades. E aí eu falei para ele, filho, você vai sentir frustração. Mas ó, o Tesla tentou mais de 1000 vezes para criar a lâmpada. Se der certo na primeira ou na segunda, é exceção, não regra. O plano que dá certo na primeira, na segunda ou na terceira é exceção, não é regra. Ele, é isso que faz parte desse amadurecimento, porque o que eu proponho aqui para vocês é um lugar onde não é um estado de fogo de palha, um estado de a fantasia de fórmula mágica que muitas vezes as pessoas prometem, né? Muita gente do digital promete, e como a gente não sabe do processo, a gente fala, nossa, eu tenho algum problema, eu tenho alguma coisa de errado, porque não é possível. O cara fala que é só fazer isso, eu faço só isso, e eu já pensei muito assim. Eu acho que eu tenho algum problema. Acho que o problema é meu, acho que eu tenho algum problema na cabeça. Quem já passou por isso? E aqui eu vou ler uma frase para vocês, de Bert. Cadê? É uma frase, é um trechinho dele que fala do movimento em direção ao sucesso, do livro Ordens do Sucesso. É, ele fala muito assim, né? Uh, que ó, que um obstáculo para o nosso sucesso tem a ver com o lugar de ir ao sucesso. Como assim? Que a gente precisa se dirigir ao sucesso. Aqui, trata-se de se dirigir ao sucesso ao invés de esperar que ele venha até nós. Por exemplo, quando esperamos pelo salário, sem antes entregar o rendimento correspondente, quando nos escondemos atrás dos outros, ao invés de nós mesmos fazermos o trabalho, e nos afastamos, ao invés de nos dirigirmos a alguém e ao trabalho,
com alegria. Quando estamos nessa situação, ele diz que nós estamos afastando o sucesso. E ele traz um ponto aqui que eu não vou entrar muito, né? Porque para a sistêmica, a questão do sucesso tem muito a ver com a questão do amor interrompido, do movimento de amor interrompido. Então, por isso que o sucesso, ele fala aqui, ah, o sucesso tem a face da mãe. Quando o movimento precocemente é interrompido em relação à mãe, isso acaba sendo um obstáculo. E por isso que, dentro desse trabalho interno, a gente tem que, primeiro, aceitar, depois largar, soltar tudo aquilo que a gente acha que deveria ter sido diferente, tá? Só uma coisinha aqui de Bert para alegrar o nosso dia. Muito bem, já estamos acabando essa primeira parte. Essa maturidade que precisa estar integrada. E muitas pessoas chegam para mim assim: uma hora eu vou estar pronta, não agora, porque eu tenho tanta coisa para trabalhar dentro. Você está falando aí, Bia. Primeiro eu vou resolver meus processos internos aqui, eu vou fazer terapia e depois eu vou aprender essa parte da porta para fora. E aí eu pergunto: qual é a verdade real por trás dessa frase? Qual é a verdade real? E aí você responde: é preciso coragem para realmente sentir a perda dessa inocência. Sair da fantasia de que eu vou fazer terapia, eu vou arrumar minhas coisas internas e de repente algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Que nem eu falei, uma parte é isso. No entanto, o caminho se faz caminhando. Grande parte daquilo que você tem que trabalhar dentro só vai aparecer quando você estiver trilhando o caminho. Os obstáculos, eles só vão aparecer quando você estiver caminhando. Caminhando. E nesse movimento, é, eu demorei nesse lugar, muito nesse conflito interno, muito. Eu vim de um lugar de indicações, de, sabe, de processos confortáveis, onde eu atendia aqui na minha cidade. Eu viajava para Campinas para atender. Eu tinha uma agenda super confortável. De repente, eu fui para o digital, foi lá, dei um boom, né, no primeiro congresso, lá em 2015, Bingo na Prática, fizemos R$ 150.000. Como é que eu vou tirar esse dinheiro? Tem que ter um CNPJ, faz CNPJ. E aí, virei empresária. Não, o que que é ser empresária? Ah, eu tenho que pensar quando que eu vou aplicar esse dinheiro, como que vai vir o retorno, é, tem um monte de coisa para fazer. Meu Deus, que coisa chata! E eu vivi muito tempo como essa velha chata. Eu vivi muito tempo. Só que essa empresa existia, né? Ela era eu acabei diminuindo meus atendimentos para poder dedicar força a isso. Então, o que que acontecia dentro de mim? Esses opostos ficavam se pegando. Então, ora, a terapeuta fala: ah, não, quero só atender, desencana. Aí eu deixava um pouco das tarefas e ia lá. Depois, não, calma, tem que ir lá, tem que fazer. Vamos lá, vamos fazer. Ai, mas aí eu não tenho mais força para fazer isso aqui. E eu ficava nesse oposto, nessas oposições, nessas oposições. Isso foi, gente, assim, eu vou falar que eu estou 10 anos no digital e eu posso dizer para você que essa consciência que eu falo para vocês hoje é um ano que eu tenho, até pouco menos do que isso. Né? Porque antes de chegar nisso, a empresária falou, eu falei assim, não, agora eu vou ter que ser empresária, porque eu tenho que pagar minhas contas, porque eu tenho que crescer, e eu quis matar a terapeuta. Só que essa morte não dava, eu não queria no fundo, né? O meu eu lá veio à tona e falou: faz favor,
Resolvam aí, se conversem, se entendam, porque as duas vão morar nessa casa. É aí que o Jung fala sobre essa integração de opostos, né? Quando cada uma tem que morrer um pouquinho para suas verdades, no sentido de quê? De transcender. O Jung chama da conúncio, que é essa união de opostos. Por isso que eu falo terapeuta e empresário, não terapeuta e empresário. Porque hoje eu sinto essa integração dentro de mim, né? Esses conflitos, eles não acontecem, por quê? Porque, ah, eu não sei vender. Por que que eu não sabia vender? Porque eu achava que vendas era ruim. Então, eu criei uma forma de vendas que fizesse sentido para a terapeuta empresária, para os meus valores. Tudo aquilo que a terapeuta não queria, achava que não podia, eu aprendi de uma forma que coubesse para a realidade dela. Eu não precisei comprar ideias de como se vende, de como se faz marketing, de como se faz aquilo, né? Eu já tinha uma carga de aprendizado para achar uma forma de união. E é esse convite que eu faço para vocês aqui. Porque vocês vão ter esses conflitos, provavelmente você já tem, se não tem, eles vão acontecer e eu digo que faz parte, e eu tô aqui não só para ensinar estratégias, mas para transbordar essa experiência que eu tive, essa experiência, né, da conjunção, que é o Jung diz, que é a união desses opostos num lugar onde aquilo vira um e toma forma, aquilo que antes era, se eu era e vivia em oposição, me deixava mais fraca, hoje essas energias, elas se unem num elemento só, que é o terceiro elemento, transcendente. Calma que eu sei que é muita teoria, mas assim, vocês vão viver isso. E agora, vou acabar essa primeira parte com essa carta aqui para vocês. De repente, nessa doideira, vocês podem se sentir o louco. Louco é a carta zero, é a carta de início. Todo mundo aqui está nesse momento hoje. Mesmo que vocês não estejam começando o curso, o programa, o que eu introduzi hoje para vocês, eu tenho certeza, posso dizer que 99% de chance de vocês não terem vivenciado ainda. Então, eu introduzi vocês para uma nova travessia, um novo estado de consciência. E o louco é aquele que começa, é aquele que deixa muita coisa para trás e parte só com o essencial. Ele pode ter diversas interpretações pejorativas, mas uma delas, né, a que diz respeito ao caminho de individuação, é o marco zero. E o cachorro branco, aqui simbolizando os instintos, aquilo que puxa. Ele começa a trilhar a jornada, mas ainda existem coisas que vão puxar, né? E por isso que ele precisa levar pouca bagagem, deixar algumas coisas para trás para poder dar este passo. Eu quero convidar vocês a tirar uma foto aqui, quem quiser tirar uma foto, para que vocês possam mergulhar um pouquinho nessa simbologia. Todo mundo tirou? Sim, 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 sim. Muito bom, né? Ele está aqui do meu lado há um tempo que estou no começo de algumas coisas, né? Então eu trago ele para cá. Muito bem, amores. Vamos para a segunda parte desse encontro. Antes disso, quem quer? Alguém quer falar alguma coisa? Essas duas partezinhas são mais lights.
Não, ninguém quer falar? Então vou perguntar. Qual foi o maior insight dessa parte aqui? Enquanto eu desenho aqui. Vou beber uma água. Escreve para mim. Uhum. Trabalhar questões internas para crescer externamente. Muito bem. Bom, vou te introduzir agora para esse conceito de engrenagens rapidamente, tá? Então, veja, você se forma, você tem uma trajetória que te leva a se tornar terapeuta. Você tem uma bagagem, uma carga de vida que, em um momento, você disse: Nossa, é isso que eu quero fazer, né? É isso que eu quero fazer. E aí você faz os cursos, você se forma, você tem a carga de vida, e de repente você fala: Bom, agora eu quero atender pessoas. Quero atender pessoas. Então, de repente, você vai se conectar com. Eu vou colocar aqui um C de cliente, você vai se conectar com pessoas para servir isso daqui. E no primeiro momento, você fala assim: eu quero servir desse jeito, eu quero fazer essa coisa, eu quero criar esses projetos, assim, 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 da minha cabeça, né? Mas você está servindo a quem quando você quer simplesmente fazer uma coisa da cabeça? Se você vai servir, o que que você tem que falar? Bom, o que que você precisa? O que que esse grupo, o que que o grupo de pessoas precisa? Como que eu posso servir da melhor forma a esse grupo de pessoas? E aí forma, então, o primeiro serviço ou produto. E aqui eu já vou até responder a Adelane sobre a projeção no trabalho, da identidade no trabalho. Porque o primeiro estágio do servir, o que que é? Ser útil. É ser útil. E ser útil é menos sobre você do que sobre o outro. Porque tem muita gente que fala, eu gravei um curso, já está tudo gravado, eu criei tudo na minha cabeça, agora eu só quero vender. Então, tá, mas você fez um curso para você ou para quem? Porque quando você vai fazer um curso, você faz um curso para alguém, porque é essa pessoa que vai pagar você. Então, nesse lugar entre o ser, né, o lugar de você se projetar no trabalho é o seguinte: é, o trabalho me nutre mais do que nutre o outro. Ou melhor, eu desejo que ele me nutra mais do que nutra o outro, porque te nutrir vai ser uma consequência. Só que quando é o alvo principal, você tem um ganho secundário. E aí o dinheiro não vem, porque já está vindo outra coisa. São pessoas que falam assim: eu quero vender isso desse jeito, dessa forma. Gente, quantas vezes eu fiz isso? Passei anos querendo vender intuição. Eu vendi. Só que era muito mais por mim do que pelo outro, né? E aí eu tinha um teto. Quem aqui já vivenciou teto? Ah, eu não consigo ir mais do que isso. Pode estar tendo ganho secundário. Está olhando mais para si do que para o outro na construção dessa engrenagem dos produtos e serviços. Eu só estou olhando o que acontece da porta para dentro. Eu não quero servir de verdade quem está ali no seu problema. Quero fazer um negócio que é legal. Eu sei que é chato, mas acontece e é normal. A gente não é, faz parte do aprendizado. Então, o primeiro estágio de servir é o quê? Vou ser útil. Vou ser útil. O que que eu tenho de bom que eu posso ser útil? E geralmente aquilo que você tem de bom que pode ser útil é algo que você já conquistou há muito tempo. E nem é tão legal você ficar fazendo assim. Porque você tem aquele aprendizado, aquela coisa vivencial. Bom, aí cria-se o produto. Então, esse é isso mesmo, Cássia, é um processo de amadurecimento. Vou fazer aquilo que precisa ser feito. E quando você se coloca em utilidade,
o que acontece? A segunda fase do servir é quando você deixa o seu ser vir, né? Eu sou um canal para que as minhas experiências de vida, para que os meus aprendizados, eles sirvam aquela pessoa que está na minha frente. Eles não sirvam ao meu ego. Estão pegando essa diferença? Segundo estágio do servir, né? O ser útil. Segundo, deixar o servir. Perfeito, estou aqui. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso me conectar com essa pessoa que ainda não é minha cliente, né? Preciso não. Então, essa conexão é o que a gente chama de venda. De venda. Sem pensar em marketing digital agora. Quando você chega para uma pessoa, você está conversando com uma amiga, ela tem uma dificuldade, ela tem um desafio, você pode ajudar essa pessoa. Você vai lá e mostra para ela um caminho e mostra que você pode ajudar essa pessoa. E você gera clareza do problema que essa pessoa tem e que ela pode resolver. Isso é venda. É a essência da venda. Vender é servir em equilíbrio de trocas. Então, primeira coisa, construir esse conceito interno do que é vendas. A gente vai trabalhar isso bastante no programa. Muito bem. Na prática, bom, primeira coisa, o sistema de venda mais básico e raiz que existe, você conversar com pessoas. O sistema mais básico e raiz que tem. Se colocar a serviço e ser útil. Só que aí vem técnica, tudo bem. Aí a gente tem digital, a gente tem ex-clientes, existem sistemas de vendas para que isso ganhe força, tá? E aí os sistemas de vendas, eles vão ter processo. Só que tudo se baseia na relação entre você e o cliente e como é que você vai servi-lo dentro das dificuldades dele, tá? Então, isso daqui, né, nasce então dessa relação, nasce, né, uma outra instância que são as vendas. O sistema de vendas, né? Desse primeiro ponto aqui, nasce o sistema de vendas. É o caminho é, entre esse cliente te conhecer e tornar o seu e comprar o seu produto, tá? Vou colocar aqui produto aqui no P. Só depois existe o marketing. O que é o marketing? Pessoas que não te conhecem começam a te conhecer e a partir do momento que começam a te conhecer, entram por um processo de vendas. Então, gente, o que a gente fica fazendo? Marketing, 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 marketing. Mas eu não sei eu não sei quem é meu cliente, não sei as características, eu não sei como é que eu ajudo, eu não tenho processo de vendas, eu não tenho desenho de produtos definido, eu não tenho. E aí eu fico fazendo marketing, 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 marketing. A pessoa chega aqui, chega no seu perfil, faz o quê? Chega lá e vai embora. Então, aqui, essas são algumas instâncias dessa engrenagem, tá? E depois a gente vai ver mais as partes. Ou seja, por que eu coloquei esses círculos aqui? Porque quando o ser empresa, o ser empresária, é entender que todos esses sistemas e todos esses processos, eles são como se fosse um barco que me leva mais rápido a algum lugar. Que eu posso ter tripulantes, eu tenho processos. Antigamente eu estava nadando. Era eu ali com a pessoa, né? Só que depois, quando eu tenho sistemas, quando eu tenho processos, quando eu consigo potencializar todos os elementos em quantidade e qualidade. Aqui eu não estou falando ainda quais são esses processos, porque eu quero que vocês entendam esse macro. Primeiro, que é a essência, que é a base. Porque se a rede social morrer amanhã,
Vocês podem conversar, dar uma palestra na sua esquina, falando, se colocando em utilidade, conversando sobre os temas, se colocando a serviço. Essa é a essência que eu quero trazer para vocês. Vender é servir em equilíbrio de trocas, vender é se importar, vender é ser útil. E depois, conforme você vai sendo útil e você vai se conectando, você vai deixando o servir, naturalmente, camadas tão profundas de você vão chegando e que essas camadas, elas, quando você vê, você ensina algo que nem é seu, você fala, meu Deus, de onde veio isso? Né? Muito bem. Agora vamos colocar os pés no chão, um pouquinho, agora no masculino, porque a gente se deleitou aqui com essas questões profundas. Agora a gente tem que botar o pé no chão e mudar com os números. Primeira pergunta, e eu quero um sim ou não. Se você tem um número, você tem na ponta da língua o custo do seu negócio? Sim ou não, na ponta da língua. Se não tiver, não. Pode botar um não aí. Tá bom? Importante. O que é o custo do seu negócio? É você, né? Ou seja, o seu salário mais um tanto da empresa. Hoje, como é você com você que não tem investimento nenhum, fica tudo dentro do pessoal. Mas, por exemplo, quando você vai comprar um curso, isso deve ser algo que é o investimento do seu negócio. Se você vai pagar a sua sala, se você tem uma sala, você vai pagar qualquer coisa que não é da sua vida familiar, pessoal, é do seu negócio. Então, outra pergunta. Coragem, hein? Agora de quem tem na ponta da língua o seu custo pessoal? Coragem, se não tiver, tá tudo bem. Vamos botar o pé no chão e se apropriar, né? Sair da inocência. Não, não, perfeito. A Cássia tem, ótimo. Então, primeira coisa, exato, é o quanto que você precisa para sobreviver para a tua vida. Você tem lá sua casa, você paga seu aluguel, suas contas, sei lá, né? E você deixa um tanto para as contas variáveis, para as contas fixas, um tanto para guardar. Esse é o seu número pessoal. O seu número empresa é aquilo que é o pessoal, mais o que você investe, mais um tanto que você vai reservar. E se você não tem esse número na cabeça, você já bota aí para a tua tarefa. Quem é da terapeuta empresária já vai receber a tabelinha aqui para fazer, fica tranquilo. Mas vamos pensar num número qualquer aí, assim, aproximado, tá? Pensa no seu número aproximado aí. Você fala, bom, sei lá, pelo menos eu tenho que ter aqui 10 mil por mês. Tem que entrar na minha vida para que eu sobreviva para não faça dívida. Pega um número aí da tua cabeça, tá? Então, vou compartilhar aqui a tabelinha. Vocês vão vendo, muitas coisas vocês não vão ter muita clareza, mas assim, vão fazendo aproximadamente aí. Bom, então vamos lá. Segue aqui comigo. Sugiro que você preste bem atenção aqui, hein? Se você conseguir fazer aí, tá tudo bem. Mas, se você estiver se perdendo um pouquinho, preste atenção depois que faz na sua casa, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um valor hipotético aqui. Vamos supor que o custo dessa empresa, incluindo o seu salário e mais alguma coisa, não consegui copiar. O que você veio aqui, ó, arquivo, fazer uma cópia, Silvia? Você veio aqui? Nesse lugar aqui.
Consegui. Perfeito. Tá bom. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós estamos em setembro. Então, nós vamos fazer aqui um planejamento até o final do ano, tá? Então, vamos supor aqui que o custo da empresa mais o salário é 10 mil reais. Então, a pessoa, sei lá, ela tem, pega 8 para ela e 2 é para a empresa. Nesses 8 ela coloca todas as coisas da casa, um tanto para guardar e tudo mais. Perfeito. Essa parte aí a gente vê depois. Agora, vamos pensar que essa pessoa ela tem alguns clientes fixos. É muito comum o terapeuta ter alguns clientes fixos que eles já vêm pagando todo mês há alguns meses. Então, existe uma receita prevista. Vamos supor aqui que essa pessoa ela tenha 7 clientes fixos que paguem R$ 1.000 por mês para ela, tá? Alguém quer colocar aqui? Quantos clientes fixos vocês têm? Você tem esse? Alguém tem? Cliente fixo que paga todo mês já há algum tempo? E você pode considerar isso como uma receita prevista? Então vamos pensar que essa pessoa ela tem um produto de R$ 1.000 e ela tem 7 clientes. Então ela tem 7 vezes 1.000, R$ 7.000 no mês de previsão. Tá? Então, o que é até o final do ano? Outubro, novembro, dezembro. Estou considerando esses 3 meses. Então, esse valor é esse vezes 3, tá vendo? Até o final do ano, eu tenho que produzir 30 mil. Só que desses 30 mil, eu tenho 21 mil de entrada. Essa pessoa tem um caixa. O que é o caixa? É um valor guardado para a empresa? Ah, eu tenho 2 mil de caixa. Tá, eu vou colocar um outro valor aqui para ficar melhor. Vamos por 5. 5 fixo que paga R$ 1.000 por mês. Tá? E aí ela tem 2 mil guardado. Tá? Então, ela tem. Não, aqui não é a soma, nada disso. Muito bem. Certo. Então, ou seja, ela tem que ter até o final do ano 30 mil. Ela tem que ter em custo. E aqui eu estou falando de custo, porque você pode pensar, nossa, mas não vai guardar, não vai fazer mais. Eu estou considerando tudo isso dentro do custo. Só para vocês aprenderem a fazer a conta. Só que eu já tenho 15 mil previsto. E eu tenho 2 mil de caixa. Então, qual que é o valor aqui, ó? O custo, eu tenho custo, menos a receita, menos o caixa, né? Então, pegando aqui, então eu preciso de 10 mil, eu tenho 5 mil de entrada e eu tenho um caixa. Aqui não saiu o 2. Deixa eu botar isso aqui para cá. Ah, tá. Ó, aqui, ó. Até o final do ano. Quanto que eu tenho que fazer? 30. Estou considerando os 3 meses. 30 mil, menos o 15 mil, menos os 2 mil. Tá? Que aqui foi D10, mas aqui tem que. É o D. É o C10, não é D10. Vocês pegaram até aqui, gente? Tenho que pagar 30, vai entrar 15 e eu tenho 2 mil no caixa. Então, para que eu pague minhas contas, eu tenho que ter 13 mil. Esses 13 mil dividido pelos 3 meses, outubro, novembro, dezembro, eu tenho que produzir
4.333 no mês, a mais daquilo que eu faço, aquilo que já está previsto. Então, você percebe, seu custo é 10, só que você não tem que produzir 10, você tem que produzir 4.333. Agora que vem o grande tchan. O que que eu vou vender para atingir esse valor mensal? Então, vamos imaginar aqui que você tem atendimento individual. Aqui você tem um grupo e os serviços que você tem, você vai colocar aqui. Eu tenho uma mentoria, tá? Então, um atendimento individual, vamos colocar aqui. Se eu tenho R$ 1.000, né? Eu fecho pacote de R$ 1.000 por mês, eu coloco aqui. Agora, se você tiver, por exemplo, é, vou colocar aqui, constelação, R$ 400. Esses são os meus produtos. Eu tenho um grupo que a pessoa paga 350 por mês. E eu tenho uma mentoria de R$ 3.500, tá? Então, esse número amarelinho aqui é o seu número. A pergunta é: o que que eu tenho que vender para atingir esse valor mensal? O que que é interessante aqui? Veja só. Você vai olhar para isso aqui e você vai falar assim: nossa, se eu focar todo o meu tempo em fazer constelação, eu vou ter que fazer 11 constelações para dar esse valor. Peraí, que não é. Eu vou ter que fazer 11 constelações, eu vou ter que vender 11 constelações para dar esse valor. Difícil. Em um mês, talvez dá, talvez não, não sei. Só que se eu tenho que vender uma mentoria de 3.500, se eu vender uma em 30 dias, eu já estou quase lá. Uma por mês em 30 dias. Aí você pode falar assim: deixa eu ver aqui na minha agenda de atendimento. Eu tenho alguma hora vaga aqui para atendimento individual desses R$ 1.000? Eu tenho mais 3 vagas. Porque atendimento individual é um processo constante, né? Então, eu tenho mais 3 vagas. Bom, aí o grupo. Eu consigo formar um grupo de 5 pessoas. Tá. Bom, eu consigo fazer tudo isso no mês? O que que eu vou focar primeiro? Então, primeiro a gente vê os números para chegar nisso daqui, depois a gente vê a estratégia. Então, você fala assim, bom, é, será que eu consigo vender uma por mês de 3.500? Uma por mês e uma constelação? Então, se eu fizer uma por mês e, sei lá, 3 constelações, aí você vai brincando aqui de, se eu tiver 3 constelações e uma dessa por mês, é fácil para mim vender constelação? Eu posso criar constelação como funil de entrada, e essas pessoas que fazem constelação, eu vendo isso. Ou essas pessoas que fazem constelação, eu vendo isso. Então, primeiro é você ter essa noção. Ainda não tenho estratégia, porque a ideia é você pensar antes de eu dar o passo a passo, por quê? Para você se empoderar, para dizer assim: olha, eu já tenho, eu consigo pensar um pouco, sozinha. Ó, eu tenho uma cliente, a gente pegou, ok, vamos pagar as contas primeiro, né? A gente faz, vamos pagar as contas primeiro, depois a gente faz um funil de teste. Quais são as formas mais simples aqui? Bom, eu posso entrar em contato com os meus ex-clientes, marcar uma conversa e vender os 4 vagas aqui. Eu tenho uma mentorada que entrou mês passado, ela fez exatamente isso, que é o que eu falo de caixa rápido. E ela completou as 4.
Então, acontece, vamos pagar primeiro as contas, né? Depois a gente vai para outras histórias. Então, aqui primeiro a gente pensa nesses números, porque como é que o pessoal pensa? Ah, vamos ver o quanto vai dar e quanto eu consigo. Ah, sei lá, se eu vender isso, eu vou pensar, eu vou fazer um grupo. Aí eu vou vender quanto? Ah, eu vou vender um 10. Tá, mas isso dá o tanto que você precisa receber no mês? Ah, não, mas tem que começar de algum lugar. Então o pessoal faz o processo inverso, né? Faz o processo inverso. Aqui, como adulto, a gente tem que pagar as contas primeiro. A gente tem que pagar as contas. E quando a gente olha para esse lugar, a gente vê o quanto de possibilidade a gente tem. Quem aqui já atende há muito tempo, tem os seus clientes, tem os seus clientes atuais, ex-clientes. Eu tenho uma outra mentorada que eu fiz exatamente. Ah, vamos fazer um grupo. Ok, vamos lá. Mesma coisa, caixa rápido, sem muita estratégia. Chama, sem conversa com os clientes, e aí eu dei o passo a passo para ela, conversa com os clientes, fala que você tem uma novidade, é um grupo para mulheres assim, 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 se ela quer conhecer. A hora que ela quer, você fala como é que é e convida ela. Nessa, ela já tem 7 pessoas que falaram sim para ela. Só desse jeito, né? Só desse jeito. Então, aqui vamos pegar 7, 2.450. Bom, então você percebe que isso aqui vai orientar a sua estratégia. E aqui existem muitas estratégias, tá? Funis de vendas, processos que eu ensino, mas o seu valor precisa nortear a estratégia. Às vezes você faz um negócio mirabolante, compra um curso, vai fazer um curso, sei o que lá. Quando o dinheiro já está na mesa, eu posso afirmar com 99% de certeza que todo mundo aqui tem dinheiro na mesa no seu negócio. Ah, Bia, eu nunca atendi, porque o quê? Você tem amigas? Você tem conhecidos? Você tem uma rede social? Então você tem dinheiro na mesa. O que que é dinheiro na mesa? Pelo amor de Deus. Dinheiro na mesa é isso que é só você fazer um movimento não muito grande, nesse movimento de conexão pessoal, né? Que você já consegue algumas clientes. Pegaram, gente? Vamos para o mapa. E o que que vocês vão trilhar no terapeuta empresária? Aqui eu vou falar mais dessas áreas, tá? Ainda em forma, né, não entrando profundamente em cada uma, mas para você ver exatamente a derivação disso aqui, tá? Então, qual que é o alvo do terapeuta empresária? É estruturar o seu negócio terapêutico escalável, sair do amadorismo e crescer com sustentabilidade, previsibilidade e alma. O que que você vai saber no final dessa jornada? Não tão no final. Como chegar ao faturamento que almeja, vocês já começaram a ver agora. Construir uma estrutura alinhada com seus valores. Ter processos de crescimento para sempre analisar e ajustar e crescer, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o design de vida. Como assim? O seu negócio, ele tem que estar adaptado à sua vida, não a sua vida adaptada ao seu negócio. Vou repetir e vocês escrevam aí, façam o balãozinho da professora. O negócio, ele tem que caber na sua vida. Ele tem que se adaptar à sua vida, não a sua vida se adaptar ao negócio. Por quê? Porque senão a gente, eu tenho que fazer, eu tenho que, de repente, assim, você acaba deixando muitas áreas da sua vida, colocando a força no externo, saindo fora do feminino, e aí você não gera. Porque você está exausta, esgotada, porque você não desenhou algo alinhado com o seu feminino. Eu vou contar para vocês que eu passei por isso muitas vezes, porque eu vou lá, a empresária foi lá e falou:
comprou aquele curso do cara que falou que você vai fazer isso e você vai fazer, ficar milionária. Eu vou lá, vou comprar. Aí eu peguei o negócio, vamos fazer. A heroína pegou o seu bastão, a sua espada, né? E foi lá, vamos lá. E perdi cabelo, né? Eu fiz várias vezes isso. Várias vezes, até viver essa integração, até dizer o quê? Até chegar nessa, até tomar essa decisão que o meu negócio, ele tem que caber na minha vida, não a minha vida ser moldada ao meu negócio. Então, a primeira coisa, a gente vai ver esse desenho, né? O financeiro, isso que a gente já viu, quanto você almeja ganhar, precisa, é, qual é a dinâmica da sua vida e da dinâmica do modo de trabalho. Conheço muita gente, né, do digital, e eu tenho amigas que, nessa história de mentoria, nesse boom de mentoria aí, elas falaram, não, vou fazer mentoria. Então, amigas que vieram do digital, mas não trabalhavam atendendo pessoas. Quando você trabalha no digital, muita gente não trabalha atendendo pessoas, não é igual a nossa realidade de terapeuta. Ela trabalhava o quê? Fazendo anúncio, fazendo copy, fazendo mensagem, fazendo o quê? Dando aula, blá, blá, blá. Não tinha esse contato, não. Ah, vou mapear o meu método e dar mentoria. E aí começou a atender pessoas, pirou, falou, meu Deus, eu não quero fazer isso. Não, não é, eu não posso atender muito pouco. Ou seja, os seus produtos, a construção dos seus produtos, dos seus serviços, da sua venda, precisa estar alinhado com isso. Quanto que eu vou trabalhar por semana? Qual que é a minha agenda? Quais são as prioridades da minha vida? A gente vai olhar isso para a tua agenda. E aí, a produtividade. Eu tenho muita gente que vem e fala assim para mim: vamos lá na mentoria, passo a passo, executa isso. Chegou no outro, fez não. Por quê? Sabe que eu não sei por quê? Vamos entender então. É, quando que você se programou para fazer isso? Eu não me programei. Hum. Então, esse negócio ficou para um dia, uma hora que você lembrasse, quem sabe, se tivesse tempo dentro da tua vida, dentro da tua rotina. Então, esse lugar de produtividade, ele é muito importante, né? Se eu for falar aqui para vocês, desenhe, execute isso. Se você não tiver, porque terapeuta é assim, né? Só põe na agenda os atendimentos. Quem é que só põe na agenda os atendimentos? Eu não coloco o horário que eu vou. Qual que é o horário que eu vou ver a aula da Bia? Qual que é o horário que eu vou fazer a tarefa da Bia? Tem que colocar isso aqui, da terapeuta empresária. Qual é o horário que eu vou fazer o post lá? Que eu vou convidar, que eu vou conversar com essas clientes. Ups, peraí, tô pernilongo aqui. Tá? E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão produtividade feminina, sobre nós não somos lineares. Mesmo quem não menstrua, não significa que vive na linearidade agora. Então, a gente vai mapear quais são os momentos do seu mês e que você tem mais energia para que você tenha uma produtividade muito mais o quê? Uma produtividade melhor. Aqui o caixa rápido, isso que eu falei para você, pegar o dinheiro que está na mesa, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Então, tudo aquilo que eu falei para você, né, aqui na terapeuta empresária, a gente vai estruturar como é que você vai executar isso, como é que você vai fazer isso, o passo a passo para isso acontecer. E não subestimem isso! Não subestimem, né? Eu tenho casos, assim, de mentoradas que fizeram 25 mil reais em 40 dias. Vocês estão me ouvindo o que eu tô falando? 25 mil reais em 40 dias. Só com isso aqui. Só. Ela nem tinha Instagram, gente. Nunca tinha postado nada. Só retomando contato com pessoas que já tinham, revisitando. Fizemos uma reprecificação, ela criou um grupo de mentoria.
R$ 25.000, ou seja, na época ela tinha já pago a mentoria nos primeiros 45 dias. Depois a gente vai, então, trabalhar as outras áreas, né? O que é um posicionamento sistêmico? Desenvolver, fazer um estudo de autoralidade biográfica. Quais são as suas forças? Quais são os pontos da sua história que fizeram com que você chegasse até aqui? O que você tem de propriedade, tanto de experiência de vida, quanto de estudo? E, naturalmente, o para quem você vai trabalhar, a tal persona nasce. Presta atenção. Ah, já fiz marketing, falaram para fazer persona assim, assim, assim. A persona, ela é um resultado desse autoestudo, porque a pessoa que vai comprar de você, ela vai se identificar com você, com seus valores, com a sua trajetória. Ah, Bia, mas eu não quero nichar porque eu quero falar para todo mundo. Tá tudo bem, você não precisa deixar de fazer aquilo que você está fazendo. Mas na hora que você olha para a tua vida, existem alguns pontos de virada. Então, hoje eu estava falando com uma mentorada, ela, ela teve uma separação, ela teve um divórcio, se endividou como empreendedora, ela saiu disso, ela teve um acidente. Então, esses marcos, aquilo que ela viveu nesses fatos, trouxe um conhecimento para ela muito vivencial. E que ela pode, quando ela vai conversar com as pessoas que estão vivendo essa mesma dificuldade, ela tem uma propriedade na fala que o servir, ele simplesmente transborda. Tânia, consegue ficar uns 10 minutinhos aqui? Muito bem. Muito bem. Naturalmente, a gente vai entender qual que é o seu método. Porque o seu método já existe, é igual óculos na cara, não vou entrar nisso. Depois, bom, agora eu posso ter um ecossistema de serviço com diferentes especificações, né? Aqui, aquilo que eu falei para vocês, você pode, ao invés de vender uma sessão, você pode vender um processo de mentoria, que não é um pacote. Ao invés de ela pagar 10 sessões, você acompanha ela numa travessia. Você acompanha ela no processo de divórcio, você acompanha ela, tá? E não precisa ter só isso. Você pode ter esse produto e pode ter o produto menor também. E aí, a inteligência de captação de clientes, as vendas e o marketing, que são os tais funis. Eu não vou entrar aqui, mas o que é um funil? Todo mundo que está aqui entrou por um funil. Eu apareci de algum lugar do além no seu Instagram e você foi lá, clicou, ou comprou alguma coisa de mim, ou foi no meu Instagram, a minha assistente falou com você, ou eu falei com você, ou você preencheu um formulário de aplicação. Ou seja, tem um caminho entre conhecer e comprar. Eu tenho vários, tá? E cada uma, né? Eu vou ensinar alguns para vocês e eu vou orientar qual deles é o melhor para o teu caso, para o design da sua vida. E depois, o processo de gestão. Como isso tudo vai funcionar, Bia? Como que eu vou fazer e depois repetir, depois pôr isso na minha agenda? Esse que é o pulo do gato, né? Esse que é o pulo do gato. A gente, eu vou fazer isso e o desenho dos processos com os elementos de produtividade. Eu vou ter tais dias na minha agenda, eu vou executar isso, eu tenho que falar com tantas pessoas e eu vou executar, repetir até isso funcionar. Qual é a velocidade? A velocidade que couber na minha agenda. E aí eu vou executar, avaliar, corrigir, refinar e ampliar. Avaliar, corrigir, refinar e ampliar. Isso é gestão. Perguntas? Entenderam o mapa? Entenderam? Então, isso aqui a gente vai fazer
no processo da terapeuta empresária, que é esse programa, né? Ele é um programa soft, vamos dizer assim, de mentoria, onde nós temos um grupo de pessoas que vai trabalhar esses processos junto. A gente vai fazer cada etapa junto. Eu tenho processos de mentoria onde eu olho para o negócio e a pessoa ela já tem um olhar do todo, a gente vai só ajustar algumas partes. Agora, muitas de vocês não têm a construção desse processo. Então, eu criei o terapeuta empresária para chegar nesse lugar. Show? Então, eu tenho aqui Ingrid, Késia, Cássia, Silvia, né, Aretusa, pessoal que ainda não é aluna, né, que chegou aqui agora, está vendo os processos e os passos. Deixa eu ver aqui. A pergunta que eu quero fazer para vocês que ainda não estão no terapeuta empresário, vocês gostariam de saber como participar desse programa? Vocês gostariam de saber como tem interesse? Vocês foram chamadas para essa jornada? Conta aqui para mim. Que aí, se vocês foram chamadas, eu posso mostrar como funciona. Késia, Cássia, Sil. Acabou minha água aqui. Terão outras turmas? Não vou prometer. Que esse ano, não desse jeito, por quê? Desse jeito eu vou fazer a gravação base. Então, desse jeito, onde nós vamos ter aulas ao vivo, é só dessa forma. Depois, isso vai estar gravado. Aí eu não vou fazer de novo. Quem for entrar, vai pegar a gravação. Então, como é que funciona esse programa Terapeuta Empresário? Não tem problema, se você está fazendo outro curso, tá? Muito bem, a Letusa falou que quer saber. Então, essa é a primeira vez que a gente faz junto. Então, como que nós vamos funcionar? A gente vai ter encontros, sempre às quintas-feiras, a cada quinzenal, das 17 às 19, como a gente tem hoje. E nós vamos trilhar cada passo desse junto. A gente não fez a tabelinha aqui? Então, a gente vai fazer junto. Só que no dia vai ter só o grupo. Então, esse vai ser um grupo pequeno, com 10 pessoas, né? A gente já tem algumas matriculadas. E a gente vai, então, vamos fazer e depois eu vou olhar para o processo de cada um. Então, nessa conversa, nessas aulas, é metade implementação, metade mentoria. Aqui. Você vai ter um dashboard, né, de implementação, um grupo do WhatsApp, um processo de cada 4 meses, cada dia uma etapa, só que você já vai começar fazendo um caixa rápido. E nós temos ainda, né, para algumas pessoas que entrarem, as 10 primeiras, a gente ainda não completou 10, porque a gente vai completar só 10. Eu vou dar um encontro individual. Esse encontro é o ouro para a metodologia.